Começa agora mais um podcast de letra. As principais notícias do esporte comentadas pela nova geração do jornalismo. Com Wellington Oliveira, Victor Marques, Giovanni Meirelles e Lucas Januário. De letra! É isso, começamos mais um podcast de letra e hoje, mais uma vez, temático com o nosso tema, qual que é o limite, qual que é a relação, devido a mais alguns acontecimentos, para variar, né? Essa relação entre torcida organizada e clube de futebol e diretoria de futebol, né? Até onde é permitido acesso a esses torcedores, e a gente vai falar um pouquinho disso, tanto dos últimos acontecimentos, quanto qual que é a nossa opinião, qual que é a sua opinião, que você já vai poder colocar nos comentários daqui a pouco aqui desse vídeo. Muito boa noite, Giovanni, boa noite, Vitor. É triste quando a gente vê acontecimentos como que vem acontecendo essa semana, né, Giovanni? É isso aí, Wellington. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente nesse podcast. É isso aí, até onde vai a relação das torcidas organizadas com os clubes, até onde eles têm a liberação para chegar, até qual o limite da torcida organizada com o clube? Se é que tem limite. E essa semana tivemos vários acontecimentos, não só essa semana, mas as semanas passadas, enfim, ainda mais com a fase que vem os clubes, né, com essa mudança rotineira de técnicos, a gente vê que está tudo muito desalinhado. E com isso, quem não fica feliz, quem atinge com os ânimos, é justamente o ânimo do torcedor, que é aquele ânimo difícil de controlar, aquele sentimento que nada faz parar, nada é inexplicável o sentimento para o torcedor. E tivemos diversos fatos que aconteceram, como no Corinthians, até essas 2 semanas atrás, a torcida esperando no aeroporto, pelo menos uma parte da torcida organizada esperando no aeroporto, a recepção dos jogadores, e foi toda aquela muvuca. O jogador teve que sair correndo para dentro do ônibus para não ser atacado violentamente pelos seus torcedores, ou pode ser que sejam realmente torcedores, mas mexendo com o lado sentimental fica um pouco mais complicado. Tivemos o lado do Cruzeiro também, a torcida que vem protestando, lógico, desde o ano passado, devido à fase péssima do Cruzeiro. Essa tá sofrida demais. Exatamente, essa protesta até protestava da parte do portão para trás. Só que essa semana foi um pouco diferente, a torcida foi do portão para frente, invadiu o CT, teve até alguns danos ali por parte da torcida do Cruzeiro no CT. Tá incontrolável, ultimamente está incontrolável a presença de torcedores organizados no CT, no aeroporto, e independente de onde for. A gente já viu torcida organizada abordando o jogador em restaurante, em lanchonete. Tivemos outros casos também, essa semana no Goiás, com a permissão da diretoria, foi permitido que a torcida organizada entrasse no CT para conversar. Surgiu até imagens e vídeos essa semana do torcedor na grade ali conversando, fez até ameaças, isso com permissão do clube, permitiu que o torcedor entrasse dentro do CT e fizesse uma ameaça grave até grave ou não, uma ameaça acho que não se intitula como grave ou não, ameaça é ameaça. E você entrando no CT falando isso para os jogadores de um clube que está na última colocação, é muito complicado. Então até onde vai o limite? É certo? É errado? Não sei, mas aconteceu essa semana. É isso, né, Vitor? A gente lamenta situações como essa, né? E ainda mais o que agrava, permissão da diretoria para receber ameaça a jogador. O que está acontecendo, meu Deus? É lamentável, né? Boa noite, Wellington, boa noite, Giovanni, boa noite a todo mundo que está assistindo ao nosso podcast. É mais do mesmo, né? Como sempre, todos os anos, todos os meses, durante todos os campeonatos, a gente vê cenas repetidas e ninguém faz nada. A gente sabe que tem muito da política dos clubes e dos dirigentes por trás disso, né? A gente sabe de tudo que cerca esse lado de torcida organizada, essa força que a torcida organizada tem dentro dos clubes, e isso torna um pouco permissivo e eles acabam ultrapassando os limites. A gente sabe da importância que a torcida organizada tem para um time, a gente tem inúmeros pontos positivos, só que inúmeros pontos negativos também, do que eles têm acesso, eles têm facilitações do que os outros torcedores, os torcedores chamados normais, torcedores convencionais, não têm, e às vezes acabam extrapolando. Então vamos comentar um pouquinho sobre isso nesse podcast. É isso, né? Porque chega um momento que ser torcedor uniformizado passa a ser quase que uma profissão, né? Porque esses caras, eles acompanham todos os jogos do time, e como o Vitor bem falou, ele tem os seus privilégios, talvez, para conseguir o ingresso, para facilidade de estar num lugar, no mesmo lugar toda vez, né? Ter desconto em ingresso. Mas isso também não pode
dá direito a eles de ameaçar a vida dos atletas, dos profissionais que estão no clube, que pode fazer até que outros atletas deixem de querer jogar nesse clube, sabendo que podem ser ameaçados a qualquer momento de morte, ou ter sua família, ou risco a quem ele está junto, a sua família. É complicado, né, Giovanni? Você acha que serve para alguma coisa isso aí? Tirando esse ponto que a ameaça, que chega a ser criminoso isso aí. Isso aí é coisa não é coisa de torcedor, é coisa de bandido. Mas será que está servindo para alguma coisa? Porque os clubes continuam fazendo, né? Pois é, né, Wes? Lembrando, né, que o direito de protestar, isso é uma lei, isso é uma lei, isso não tira o direito de ninguém de protestar sobre qualquer situação, sobre qualquer ato, desde que não haja violência, que não haja ameaça. Então isso é um direito que não dá para ser tirado do torcedor. Só que infelizmente isso acaba passando barreiras, né? Que não devem ser passadas. O torcedor tem total direito de ficar revoltado com o resultado, de ir lá na porta do CT, até a porta ali ele tem direito de protestar. Porque como que o torcedor vai fazer? Ele não vai numa rede social e falar ali, porque ele não vai sentir com a voz ativa. Um torcedor que está com o sentimento, a flor da pele, querendo expor para fora o que ele está sentindo e gritar para que a voz dele realmente tenha valor, ele vai fazer o quê? Ele vai na porta do CT, que é onde está dirigente, onde está jogador, e ele vai gritar, ele vai fazer com que a mensagem que está dentro dele passe até os atletas, até a diretoria, enfim, para quem que ele quer mandar essa mensagem. O problema é quando esse sentimento ainda acaba sendo um pouquinho mais aflorado, partindo para agressão, ameaça, quebrar o veículo de jogadores, ameaçar a vida em família, em mensagem até Instagram, aconteceu muito isso, de ameaçar, um caso recente, o filho do Fagner foi ameaçado até no Instagram dele. Então, assim, é uma coisa totalmente sem limite. A gente sabe que, lógico, a gente não está aqui para banalizar a torcida organizada, porque a gente sabe que é muito importante, não só para o time, mas também para o futebol. A gente sabe a importância que tem uma torcida organizada. A torcida, ela não só faz parte ali dos 90 minutos na arquibancada, como a gente sabe que faz ações sociais, é Páscoa, é Natal, é campanha de agasalho, a torcida tá para isso. Só que, lógico, essa parte a mídia acaba não mostrando. A mídia prefere mostrar um torcedor organizado que briga no metrô do que mostrar uma ação social de uma torcida. E isso a gente sabe que parte da mídia acaba sendo banalizado por causa disso. Mas o torcedor organizado ele tem que entender que o papel dele é no máximo isso. A não ser que o clube dê mais liberdade para ele, que a gente sabe que tem muito clube que dá liberdade. O torcedor fala que o clube não dá ingresso para ele, mais barato, ou dá até mesmo de graça o ingresso. A gente sabe que isso é mentira, porque isso acontece, não existe torcida que não é beneficiada pelo clube, até porque o torcedor organizado, ele acho que até muito mais valorizado do que o torcedor comum, vamos dizer, entre aspas aí, porque é ele que grita, é ele que na hora de incentivar, vai incentivar. Então a torcida, claro que a diretoria vai querer um torcedor organizado do lado, quem não vai querer um torcedor organizado, aquele que grita por amor, que vai na arquibancada, faz loucuras pelo time. Se a diretoria do clube banalizar isso, para ele também não é nada favorável você tirar quem tem voz realmente ativa para o clube das arquibancadas. Só que tem que saber dosar um pouquinho de limite. A gente sabe que torcida organizada derruba treinador, torcida organizada contrata treinador, acaba fazendo até algumas besteiras ali durante as pedidas, acaba se arrependendo, e na maioria das vezes também a torcida está certa em protestar. A gente sabe que tem muita política, não só dentro da torcida organizada, mas dentro também de diretoria e presidente relacionado com os presidentes de torcida organizada com os clubes. Tem essa relação, não tem como fugir disso, não tem como falar que o presidente de um clube X e da mesma torcida eles não são relacionados, eles não têm contato. Claro que tem, isso é nítido, claro que tem contato. Falar que não conhece, que nunca nem viu, isso aí é conversa fiada. Basta um pouco do clube ter a consciência de falar, torcedor organizado, você é daqui até aqui, daqui para lá você não passa. O problema é que muitas vezes isso acaba não acontecendo, talvez por medo, talvez por brigas políticas, talvez por esses acontecimentos. Me parece que dar todo esse espaço ao torcedor organizado é muito perigoso, porque, claro, eles impulsionam o estádio sem a torcida organizada seria um teatro, não teria a mínima graça. Quem acompanha o estádio de futebol, quem já foi, teve a oportunidade de ir algumas vezes, sabe que sem o torcedor organizado aquilo seria só todo mundo sentado assistindo ao jogo, um teatro. Eles impulsionam demais, ações sociais realmente eles fazem, você vê eles promovendo isso, divulgando isso, mas de nada vale isso se chegar na hora encontrar um jogador, você via as vias de fato com um jogador, como já foi
visto várias vezes, dá brecha para ser ameaçado um jogador, e você sabe que que a gente não tem como saber como eles selecionam as pessoas que estão lá dentro. Tem muitos apaixonados, muitos que fazem realmente tudo por amor e que cobram, tem essa paixão dentro deles e querem ter a voz ativa e escuta, mas tem muitos ali dentro que se aproveitam dessas situações para gerar briga, para gerar confusão, e a gente não sabe como esses caras estão sendo selecionados por essa torcida organizada. Eu acho, sinceramente, tem que ter um limite muito bem, mas muito bem estabelecido, que não é o que a gente anda vendo, né? Só antes do Vitor completar, exatamente, por exemplo, se a gente, como um trabalhador normal, não que torcedor organizado é trabalhador, quero dizer assim, torcedor comum, que não faz parte de torcida organizada, vai lá na porta do CT e fala, eu quero marcar uma reunião com o presidente. Eu vou conseguir? Eu não vou. Agora o cara se intitula como torcedor organizado, para ele conseguir uma reunião com o presidente é muito mais fácil, coisa que a gente vê acontecendo em diversos clubes, que a gente vê a torcida organizada consegue uma reunião com o presidente X. Isso acontece inúmeras vezes. Então é um privilégio, sim. É porque as torcidas organizadas costumavam ter muito, muita influência dentro dos clubes, né? Sempre, desde a sua criação, tem muitas pessoas que participam delas, que têm influência, que praticamente estão lá dentro, vivem lá dentro e têm o seu poder dentro do clube. Então, isso é um facilitador para eles, justamente por tudo isso que a torcida organizada gera, né? Por esse apoio, a gente vê essa parte, como vocês já falaram, dos estádios, de estar lá apoiando. A gente vê que a maioria dos times, quando sai um gol, quando acontece alguma coisa, um título, os jogadores vão diretamente para a torcida organizada, porque é o lugar que está pulsando o estádio, está fazendo o estádio movimentar. Basicamente são eles que estão de norte a sul do país junto com o time. Quando tem caravanas, é a torcida organizada que vai para o norte, para o nordeste, seja de São Paulo, seja do Rio, seja de qual lugar for, eles sempre estão juntos. Só que essa parte de você achar que por ter isso, por ter esse acesso, por ter essa influência dentro do clube, você pode entrar lá, como fizeram com o Figueirense até esse ano, inclusive, entrar no treino do time, bater nos jogadores, ameaçar jogadores, soltar rojão dentro do treinamento, é uma coisa inadmissível. Aposto que eles também têm trabalho, familiares deles têm trabalho e eles não gostariam de ver uma situação dessa acontecendo com um familiar, com eles próprios sendo cobrados, sendo agredidos no seu local de trabalho. Por mais que o futebol seja uma coisa passional, que tem essa paixão envolvida, não te dá o direito de você entrar, invadir, ou até mesmo com a liberação, você intimidar jogadores, como o Giovanni citou o caso do Goiás. Tem jogadores ali dentro que não mereciam estar escutando aquilo. O que vai ajudar no que isso? Continuou perdendo, não mudou nada. E agora, a partir disso que não deu certo, agora eles vão entrar e bater nos jogadores? Vai deixar essa parte, vai ser permitida agora? Vai evoluindo cada vez mais? Isso também, na minha opinião, se deve muito ao poder público também. Com situações que a gente sabe que principalmente no futebol acontece muitos casos relacionados a agressões, a brigas, a invasões, e nunca acontece nada com essas instituições, com essas torcidas organizadas, com esses próprios torcedores, que muitas vezes as torcidas organizadas têm uma pequena parte que causam esses problemas e acaba levando o nome da torcida organizada inteira para fora como uma coisa ruim. E não exatamente o que a gente está discutindo aqui, não é. Só que não pode ficar impune isso, tem que punir a torcida organizada enquanto não conseguir punir cada um, e a partir do momento que se achar uma forma de punir individualmente, exclui da torcida, deixa de fora, e vamos tentar melhorar isso, porque a torcida organizada a gente sabe que é muito importante para o time, para a torcida em geral, porque tá sempre ali acompanhando, informando, inclusive informando sobre coisas que acontecem dentro do clube que os torcedores não têm acesso, né? E é uma coisa que devia ser mudada o mais rápido possível, porque até vão esperar acontecer uma tragédia com relação a isso, vão esperar acontecer alguma coisa mais grave, alguém se machucar,
alguém morrer por um acontecimento como esse do aeroporto que os jogadores do Corinthians chegaram é uma coisa descabida, que não tem lógica nenhuma. É isso, não tem lógica. Mas até onde? Será que ter uma reunião com um representante da torcida uniformizada presente, sei lá, com um representante dos jogadores, com um representante da diretoria de um determinado clube, até onde essa presença faz a diferença para um clube? Para ter o posicionamento assim de como a torcida está vendo determinados jogadores, até onde isso é válido? Se é que é válido. Será que é? Cara, eu acho sim, dependendo da situação que é válido. Eu acho válido um torcedor ter acesso a esse clube e ter uma reunião com o presidente. Eu não digo os jogadores, mas ter uma reunião com o presidente, talvez com o treinador. Porque é importante você expor a ideia da torcida. Não que essa ideia vai ser exercida porque a torcida está pedindo. Não, ele está só querendo mostrar qual que é a ideia do torcedor. Por que o torcedor, um monte de torcedor não está gostando disso, ou daquilo outro, de jogador tal, de escalação isso, de escalação aquilo, ou algum problema interno do clube, porque está sendo assim. Então eu acho importante esse relacionamento da diretoria com a torcida, seja ela organizada, seja ela de uma torcida comum. É importante essa comunicação. O que não pode é a torcida querer estufar o peito e impor, e querer que seja feito isso dessa maneira, senão a gente vai quebrar carro, a gente vai tacar fogo e fazer todo o escarcéu. Eu acho que é diferente uma coisa da outra. Uma coisa é você sentar, conversar civilizadamente e expor as suas ideias para chegar num consenso aí, ou diferentemente do que você ser uma maneira mais grossa de querer impor, uma maneira de querer mandar, como se fosse dono do clube. Torcida organizada é um patrimônio, mas não é dono do clube. Tem que saber diferenciar isso aí. É importante. Assim como eu acho importante também esse diálogo entre diretoria e torcedor para expor as ideias, para não ficar algo assim, a ideia da diretoria, a ideia do clube é essa, a gente vai nessa, não tô nem aí para torcedor que lide com os sentimentos dele. Eu acho que não é bem assim, eu acho que tendo a conversa civilizada, eu acho totalmente válido. E lembrando que até onde vai? Cara, no jogo contra o Santos, um dia antes teve protesto no CT do Corinthians. E na manhã do jogo, se não me engano, foi quarta-feira, acho que foi na quarta-feira o jogo contra o Santos, na Neoquímica Arena, um torcedor na parte da manhã ligou para o Cássio. Não sei qual foi o tema da conversa, mas se eu não me engano, algum membro da torcida organizada do Corinthians ligou para o Cássio. Cara, qual torcedor de uma torcida organizada tem o telefone do Cássio? E por que essa ligação chegou até o Cássio? Então tem relação, não adianta falar que não tem relação. Os jogadores conversam com membros da torcida organizada e vice-versa. Essa relação ela é muito próxima, muito mais do que a gente imagina. Não é aquilo que a gente vê na televisão de torcida de um lado, diretoria e jogadores do outro. Não. Fora das mídias, o relacionamento ele é até próximo, muito mais do que a gente imagina. Tanto é que surgiu aí o boato dessa ligação para o Cássio. Agora, quantas outras ligações já não aconteceram? Quantas outras ameaças não aconteceram? Agora, você ligar para um jogador no dia de um clássico contra o Santos, no clube na fase que tá, para conversar com o goleiro, para cobrar dele ou algum outro tipo, eu acho totalmente inadmissível. Isso não pode acontecer de forma alguma. E lembrando que amanhã já tem protesto no CT do Corinthians. Então, assim, já está marcado, já está anunciado. Então, por que não eles não fazem as coisas, vamos dizer assim, de maneira que ninguém fique sabendo, vamos chegar lá de surpresa? Por que já está marcado, já está todo mundo sabendo, já vai mover um policiamento até o CT, os jogadores já vão para o CT de maneira com medo de treinar, com medo do que vão encontrar no CT. Então, assim, é uma coisa que realmente às vezes é inexplicável, né? Essa até relação, ô, Giovanni, eu acho que não vou dizer que é a resposta totalmente exata, mas essa relação com a torcida uniformizada acho que se dá muito até no caso do Fagner, no caso do Cássio, são jogadores que já estão muito tempo no clube, já ganharam muita coisa no clube, o que talvez dê aproximação com diretores, com responsáveis por torcidas organizadas do Corinthians. Até pela muito título ganhado junto, muita relação que eles acabaram tendo junto. Jogadores acabam indo em festas da torcida organizada para comemorar títulos, vestem o boné e tudo aquilo que a gente já conhece. Talvez isso se dê, não é com todo jogador e nem vai conseguir telefone e nem conseguir aproximação com todo jogador. Mas aí eu deixo a pergunta, claro, eu acho muito importante, mas será que a torcida uniformizada ela é
a principal via de comunicação, ela representa toda uma torcida. Por exemplo, uma torcida do Corinthians que tem, sei lá, não sei quantos milhões, mas a segunda maior torcida do Brasil. Será que ela é capaz de transmitir realmente a opinião de toda a torcida? Porque, na minha modesta opinião, eu acho que quem está trabalhando no clube, ele tem que conseguir absorver do meio eu digo, de redes sociais, até dos próprios torcedores organizados, ela tem que absorver e saber qual que é a opinião da sua torcida. Afinal de contas, se ele está lá é porque ele era um torcedor do clube, se ele virou um sócio, se ele virou um diretor, porque ele é um torcedor do clube também. Será que ele não compartilha das mesmas ideias e precisa levar um cara desse lá dentro para falar com ele, para passar essa ideia? Será que, eu não acho cabível não, mas aí eu vou deixar com vocês. Só para você passar esse questionamento para o Vitor, rapidão, só para fechar esse assunto do Corinthians, pegando o Cássio, né? O Cássio revigorou, o Cássio mudou totalmente a cara do Corinthians, né? O cara ganhou Libertadores, ganhou Mundial, Brasileiro, ganhou tudo. Então, assim, se o Cássio está sendo pressionado pela torcida do Corinthians, que é praticamente o sobrenome do Corinthians hoje, o Cássio, você imagina que. Imagina, exatamente. O maior jogador do Corinthians. Imagina um jogador qualquer, entre aspas, que ainda não teve essas conquistas. Até onde pode chegar isso aí? Eu acho, puxando um pouco esse assunto do limite, a minha opinião particular seria de que a torcida tem o direito de cobrar, obviamente tem o direito de cobrar, mas eu acho que não devia passar de dentro do jogo. Quer cobrar, quer xingar, você faz isso dentro do estádio, durante o jogo, ali você se expressa. A partir de sair daquilo, eu acho que não deveria. Apesar de a gente ter essa certa abertura, principalmente das diretorias com os jogadores, não com a torcida organizada, a gente sabe que tem, inclusive nesse ano, né, a própria Mancha Verde foi campeã do Carnaval Paulista com o apoio da patrocinadora Master do Palmeiras. E tem mais, viu? E tem mais, tá? Exato. Com a patrocinadora Master do Palmeiras, que vai ser candidata à presidência do Palmeiras. Então a gente vê por aí como é que acontece. A gente vê que nas organizadas do Corinthians tem muita força interna dentro do Corinthians, tem muita, principalmente da Gaviões da Fiel, a gente sabe que eles têm poder dentro do clube, a gente sabe que a Independente ali tem muita força dentro do São Paulo, tanto é que você vê em todos os jogos que você vá, mesmo com aquele quantidade de gente, você sempre vê os diretores da Independente nos jogos do São Paulo, você sempre vê eles dando entrevista, então a gente sabe que tem abertura para isso. Na verdade, essa parte da torcida entrar lá para representar e colocar o seu posicionamento falando como se fosse o torcedor geral do seu clube, eu acho inadmissível, porque a gente sabe que não é assim. Até, inclusive, tivemos casos, inclusive no Palmeiras, a torcida organizada xingando um cara e vaiando, e o resto do estádio aplaudindo por rixa interna do clube, por picuinha com o presidente, com diretoria, por causa do Paulo Nobre até na época, né? Então, essa é o posicionamento que a gente já, de cara, a gente consegue ver isso, a gente consegue entender. Não é só esportivamente, a gente sabe que esses protestos de torcida organizada não são só por causa do dentro de campo. Tem muita influência do campo, né? Você tá ganhando, você não vai lá no CT bater nos caras, brigar com os caras. Mas a gente sabe que o fundo disso é totalmente político. Como é que você vai criticar o Cássio, como vocês já falaram, que já é considerado tá entre os maiores jogadores do Corinthians por tudo que conquistou, pela importância dos títulos, pela sua sequência, por tudo que ele foi importante, ele dá a cara a tapa toda vez. O Fagner é a mesma coisa, o Fagner é um cara que dentro de campo nunca deixou de correr, nunca deixou de dar carrinho, nunca deixou de representar. Da carrinho ele dava mesmo. Ele dá bastante, então. E é criticado por coisas que não é competência deles. Tanto é que trocou técnico, saiu jogador, entrou jogador, e o Corinthians continua na mesma. Então eu acho totalmente equivocado você colocar a voz da torcida organizada para representar a sua torcida inteira. Isso. Você comentou aí
Só completando aí do que o Vai Vitor lá. comentou do Palmeiras, além disso, Vitor, eu não sei, imagino que nos outros clubes grandes também aconteça, mas no Palmeiras, vários desses diretores de torcida uniformizada, inclusive o senhor Paulo Serdã, que é o presidente aí da Mancha, eles são também diretores do Palmeiras, são também conselheiros, são também faz É parte da isso. diretoria, pagam lá, são sócios do clube mesmo, e logo mais, caso a Leila, que foi patrocinadora do Carnaval da Mancha, consiga se eleger presidente, e bem possível que consiga, acho que só não consiga se o Paulo Nobre também, se for candidato, ser oposição a ela, e aí, quem sabe, tirar um pouquinho dos votos dela, caso ela consiga, esses caras que são hoje conselheiros e são da Mancha Verde só podem ser eleitos a diretores de futebol do clube. Com Quer certeza. dizer, olha aonde pode chegar, as consequências podem ser ainda maiores, os riscos podem ser ainda maiores. Não vou falar que ele vai fazer mal ao clube, não, de maneira nenhuma. Mas a gente viu aqui que nem sempre o posicionamento deles é por dentro de campo, tem também o seu posicionamento político. Com Então, isso pode ser certeza. um risco até ao clube de futebol. Um caso que eu achei legal também, Wellington, que, se eu não me engano, ontem teve o jogo entre Ipiranga e Brusque pela Série C do Campeonato Brasileiro. E o time do Brusque jogou com uma camiseta vermelha em homenagem aos 29 anos da torcida organizada do clube, da torcida Força Independente. Então você vê a camisa vermelha do Brusque, o escudo, né, da torcida organizada na camisa do Brusque, e ontem o time jogou com essa camisa, homenageando a própria torcida organizada nesse jogo da Série C. Então isso eu acho uma atitude muito legal. Bonito. Lógico, a gente tem comparações, né? O Brusque ainda, pô. O Brusque tá na Série C, tá crescendo devagarzinho. Lógico, a gente pega A uma torcida pressão do do time Paraná do fez CR. algo parecido, né, Giovanni? Patrocinou Sim, por um tempo isso. também a equipe do Legal. Paraná, Uhum. quando era aniversário da torcida uniformizada, de presente, o clube estava sem patrocínio, juntaram um dinheiro, uma quantidade aí, deram ao clube, em troca conseguiram o patrocínio master lá da equipe do Paraná por alguns jogos, se eu não me engano, não lembro a quantidade que foi, mas outra atitude muito legal também da torcida. A E gente, aconteceu esse fato ontem. Então eu achei muito legal da torcida, da parte do Brusque, da diretoria do Brusque, de ter aceito, de ter feito essa ligação com a torcida Força Independente. O Brusque está numa crescente muito alta também ultimamente. a gente vê isso até, inclusive na Série A. O próprio Corinthians fez, juntamente com a Nike, né, que é quem faz as camisas do Corinthians, fizeram uma camisa, foi recente, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, a camisa 2, que é a camisa preta do Corinthians, foi inspirada na camisa da Gaviões da Fiel por causa do aniversário, se eu não me engano, foi ano passado, por causa do aniversário de fundação da Gaviões, que foi, se eu não me engano, no começo da década de 70. Então teve isso também na Série A. A gente sabe da importância das torcidas organizadas para os times, principalmente em relação de apoio. A gente sabe dos fatos extra-campo e extra-futebol. Inclusive, virou notícia também uma ação da Independente de Sorocaba, do interior de São Paulo, não lembro a cidade ao certo, que eles faziam sanduíches para entregar para moradores de rua, e tinha um corintiano lá que estava morando na rua, ele tinha se perdido da família, e os São Paulinos ajudaram, mesmo com a camisa do Corinthians, eles deram comida para ele, ajudaram ele sabia de onde ele veio, mas ele não conseguia voltar, e os torcedores do São Paulo ajudaram ele, levaram ele para casa, e foi um ato que eu achei muito legal. Por ele estar com a camisa do Corinthians, por ele ser ajudado pelos São Paulinos sem ter qualquer tipo de agressão, de qualquer coisa fora desse sentido de ajuda mesmo, a gente vê o que move essas torcidas organizadas. A gente vê que não é só coisa ruim, não é só isso que passa na televisão. A gente vê que tem muita coisa boa por trás. Então, é isso que devia ser passado, é isso que devia ser mostrado também, e é isso que devia ser cobrado das próprias torcidas organizadas. Porque sempre quando tem essas brigas entre as próprias torcidas, sempre quando tem essas cobranças, só passa essa visibilidade negativa para as torcidas organizadas, que acaba estragando a própria visão da mídia e dos torcedores comuns deles, né? É isso. Enquanto o torcedor não ser punido
cada pessoa, pelo seu ato, a torcida uniformizada ela vai levar toda a culpa, né? Enquanto uma pessoa, o cara que for responsável por ter feito algo de errado, por ter batido num jogador, por ter criado uma muvuca, uma briga, ele não ser responsabilizado, ele, pessoa, toda a torcida uniformizada vai levar a culpa e vai continuar com a fama de serem arruaceiros e só querer a bagunça e não vão. E a mídia só vai focar nisso porque é o que vai gerar audiência, o que vai gerar motivação para eles, né? E eu acho Exatamente. justo isso. Pode falar, Eu pode acho falar. justo, só para complementar esse detalhe, eu acho justo porque se começar pelo menos a punir, que ultimamente a gente não vê nem punição para as próprias torcidas organizadas, mas se começar a punir as próprias torcidas organizadas no CNPJ das torcidas, elas vão acabar criando um cerco para isso, diminuindo esses atos para tentar não atrapalhar os demais, porque a gente sabe que a maioria que está ali não está ali para fazer esse tipo de coisa. Tem alguns que são exceções, lógico, só que criando esses tipos de punições para as torcidas organizadas, para elas repassarem aos seus torcedores individualmente, isso pode ajudar muito, né, nesses casos. E só para fechar, Wellington, e para deixar claro também que não é apenas a torcida organizada que é violenta, não é apenas a torcida organizada que quer ir no CT, que quer protestar, que quer fazer isso ou aquilo. Só que, vamos dizer assim, é a torcida organizada que tem a coragem de fazer isso. Porque a gente vê até mesmo em redes sociais muitos torcedores cobrando quando o clube está numa fase complicada. Pô, cadê a torcida organizada nessa hora? Cadê a torcida organizada? Onde tá? Pô, a torcida não vai lá no CT? Então, assim, muitas pessoas que querem expor seu sentimento, mas pegam a torcida organizada, que é talvez uma matéria mais frágil na mídia, para poder fazer esse tipo de protesto para ele. Então, ele não quer sair do sofá para protestar, ele quer falar, ele quer pedir, pô, cadê a torcida organizada nessa hora? Então, a torcida organizada acaba servindo até de fantoche para muitos torcedores que não fazem parte dessa torcida organizada. Sim, sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Porque eles se prestam a perder seu tempo, perder seu conforto, sair do seu sofá e ir lá atrás dessa situação, né? Mas acho que é isso, né? Deu para a gente explorar bastante o assunto, falar bastante qual que é o limite ou não. Você tire aí as suas conclusões. Você acha que o limite está pouco? Escreve aí nos comentários. Você acha que tem que ter menos limite? Tem que soltar mesmo. Botar para treinar junto até no rachão se precisar? Coloca aí nos comentários também, tá? A gente já agradece a sua paciência, ter chegado até aqui. Curte, compartilha. Vai lá no grupo do WhatsApp lá do futebol. Ô, gente, o que vocês acham que esses caras estão falando? É verdade ou não é? Compartilha lá que você já ajuda bastante, beleza? Muito obrigado e ó, até a próxima.